A paz do Senhor a todos. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Quero convidar você a acompanhar a leitura que nós vamos fazer aqui, que é Romanos 12. Nós vamos meditar no Romanos 12, do versículo 1 ao 21. Porém, nós não vamos ler agora o texto completo. Na medida que nós for desenrolando a mensagem, nós vamos conferindo, porque a mensagem que nós vamos ministrar é uma mensagem expositiva do texto de Romanos 12. Mas como introdução, quero dizer para os irmãos que a tendência do mundo é seguir aquilo que está na moda, das tendências. Então o mercado estuda tendências, faz seus projetos em cima das tendências de agora. Por exemplo, houve um tempo que, lá no passado, o tempo que meu pai era vivo, e ele usava, quando ia num casamento, ele usava terno, né? Naquele tempo usava terno e calça boca de pito, que é chamado. Depois saiu da moda a calça boca de pito, e daí entrou a calça boca de sino. Quem lembra aqui? Acho que pelo menos nas fotos vai ver a calça boca de sino. Ela começava a abrir daqui do joelho para baixo, então ficava igual um sino mesmo. Depois veio a pantalona, que ela começava aqui em cima. Então eram as modas, né? Porque a tendência era aquela. E quando tudo que você vê, por exemplo, na mídia, tudo tem uma tendência. A mídia controla o comportamento das pessoas. Se você não sabia, pode voltar lá alguns anos atrás, você vai ver que o que moldava a nossa vida lá no passado, né, eram as novelas da Rede Globo. É ou não é? Surgia alguém lá usando uma roupa diferente na novela, pronto, você já começava a ver pessoas usando. Um corte de cabelo das mulheres da novela, você já via pessoas copiando a novela. Outros que influenciam muito, jogador de futebol, o corte de cabelo, o jeito que eles, né? Os artistas, de uma maneira geral. Então a mídia está envolvida na tendência do que vai ser para esses próximos meses, próximos anos. E por isso que não é aleatoriamente que é feito a programação, mas tudo é baseado naquilo que eles querem que você veja e querem que você consuma, certo? Então essa é a realidade que nós vivemos e nós nem notamos, porque a cada dia nós estamos sendo influenciados por algo novo, por algo que é a tendência, e que nós, no dia a dia, nós olhamos. Hoje, né, antes era só a televisão e o rádio, né? Hoje nós temos a internet também, que basta você falar perto do teu celular, eles estão até desligados, você falar assim, eu quero comprar uma sanfona, um exemplo. Se falar para alguém ali, você vai ver que dali um pouco vai começar a aparecer sanfona para vender ali no teu Facebook. Qualquer coisa que você falar, eu preciso comprar uma camisa nova, você vai ver que logo vai aparecer ali. Sabe por quê? Porque os aparelhos estão preparados para isso, para captar o que você fala dentro da tua casa. Já pensou se alguém for usar para o mal isso aí? Os países comunistas, irmão, é assim, irmãos. Os países comunistas. O país comunista, por exemplo, a Coreia do Norte. A programação da televisão é controlada pelo governo. As pessoas só assistem aquilo que o governo coloca lá. Então fica repetindo o dia inteiro lá o presidente, né?
e as propagandas do governo. Então as pessoas não têm liberdade. A internet também é cortada se você for querer ver outras coisas, que é limitado também. Então, e está caminhando com a tendência no mundo inteiro ser tudo controlado. Esse marco civil da internet nada mais, nada menos do que cortar a liberdade que nós temos de ver as coisas, certo? Então a tendência, na verdade, o que nós vivemos aqui na Terra, ela é aqui no mundo, ela é planejada pelo sistema mundo, é planejado, certo? Agora eu quero trazer uma palavra para vocês, que antes dessas tendências todas, de tudo que nós falamos aqui, da mídia, de tantas coisas, Deus já preparou para os servos dele ter um padrão de vida aqui nessa terra. Porque quando Deus criou todas as coisas, nós sabemos que em 6 dias ele criou todas as coisas, e no 7º dia descansou, e nós vemos, é muito comum você ver lá no Gênesis, que o Senhor fala assim, e viu Deus que era bom, né? Então, Deus fez tudo que era bom na visão dele, para que o homem desfrutasse do bom e do melhor aqui na terra. Agora eu quero convidar você para olhar aqui Romanos 12. Romanos 12, o 1 e o 2, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Romanos 12, 1 e 2 é o resumo do que Deus quer para nós, né? E a vontade de Deus, aqui diz que é o quê? Aqui diz que é boa, agradável e perfeita. Porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Se alguém que pisa na bola e sai fora do projeto de Deus, é o ser humano, é nós. Mas Ele fez tudo para que nós caminhássemos dentro daquilo que Ele programou. Nós vemos aqui então que o apóstolo Paulo, ele dá um peso aqui. Ele diz assim aos romanos: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Veja bem, ele está indo além do que ele está recomendando. Ele está rogando aos irmãos, à igreja de Roma, para que, ao se reunirem, eles ofereçam um culto racional, eles ofereçam um sacrifício vivo e racional, agradável a Deus e racional. Racional também pode traduzir-se espiritual. A tradução que, se você olhar no rodapé dessa Bíblia da NVI, você vai ver que tem uma letrinha pequenininha ali do lado, e que ela representa, é a letra C em racional. Se você olhar no rodapé, quando diz ali que é espiritual. Então nós estamos falando, se falar racional, você sabe que é espiritual, certo? O que Deus quer de nós, irmãos? Ele quer que nós ofereçamos a Ele o nosso culto racional. E eu quero trazer essa palavra hoje, que é uma palavra de transformação. Quero intitular essa meditação de hoje: a vida transformada pelo Evangelho.
nós falamos hoje na escola ministerial sobre a transformação. Está uma bênção, irmãos. Você quer aprender de verdade a viver uma vida de servir a Deus e cooperar na igreja de forma assim profunda e produtiva? Venha na escola ministerial. Porque tem muitos que pensam assim: não, a escola ministerial é só para os líderes. Não, a escola ministerial é para todos. Porque se você não sabe, ministério quer dizer trabalho. E todos têm trabalho aqui na igreja. Se você recebe uma incumbência aqui na igreja, é um ministério que você recebeu, porque é o trabalho, certo? A obra de Deus é feita com trabalho, e nem sempre o trabalho é agradável. Ele é agradável a Deus, mas para nós muitas vezes não é muito agradável. Você olha a igreja primitiva, você olha aquelas pessoas que morreram para o Evangelho. Para o Evangelho chegar, para a igreja estar do jeito que está hoje, pessoas morreram. Foi derramado sangue, pagaram com a vida. E hoje, a igreja de hoje é muito light, irmãos. Faz um frio, as pessoas não vêm. Está chovendo, a pessoa não quer ir para a igreja. Com carro na garagem, nem se molha, né? Mas tem dificuldade. Hoje nós vemos uma dificuldade muito grande. Essa é uma realidade que nós estamos vendo, né? Até gravei um vídeo, se você não viu, veja lá no Facebook. Talvez alguns vão ficar bravos, mas é uma realidade, né? Sobre o Salmo 122, que fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Só que eu falo ao contrário lá, né? O que a gente vê, parece-me que as pessoas têm um sentimento ao contrário. Mas veja o vídeo lá, tá bom? E deixa um comentário lá. Se você não concorda, escreva lá, não tem problema, viu? Não tem. Se você concorda, escreva lá: amém, pastor, eu concordo. Se você não concorda, eu não concordo muito, não tem problema, tá bom? Não vou me ofender por isso. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui no 1 e 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É uma versão que fala assim. Paulo faz um apelo baseado nas misericórdias de Deus. Deus espera um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos, né? Eram colocados sobre o altar um cordeiro, ou um boi, enfim, um animal. Então colocava ali a vida de um animal para oferecer a Deus, né? Um animal sem mancha, um animal saudável. Agora aqui, hoje, qual que é o sacrifício que nós oferecemos a Deus? O sacrifício vivo é o nosso corpo, é o nosso ser. Portanto, quando nós damos abertura ao culto aqui, nós começamos a cultuar a Deus. Os olhos do Senhor estão voltados a este lugar, para a igreja reunida. E nós vamos oferecer a Deus um sacrifício vivo, racional, agradável, entendendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas parecem que muitas vezes nós não temos noção da presença de Deus no momento do culto. Na década de 80, no final da década de 80 para 90, que eu me converti, as pessoas chegavam na igreja, chegavam no templo, dobravam o joelho, estavam tudo orando ali, vocês não escutavam um pio de ninguém falando os assuntos. Cada um chegava, dobrava o seu joelho, orando, sentava, ficava quietinho até começar o culto. Depois já começou, na década de 90 para 2000, já começou aquilo que nós chamamos de converseiro. As pessoas até negociavam, vendiam um carro e compravam um carro antes de começar o culto, né? Então, irmãos, houve uma mudança muito grande sobre a reverência na igreja, no culto. E a criançada correndo para lá e para cá. Lógico que as crianças fazem isso mesmo, eles não têm, né? Mas houve um momento que, sabe por que houve essa mudança? A igreja foi se ajustando nas gerações,
Porque tinha pai que não gostava, tinha mãe que não gostava de que aquela pessoa que cuidava ali, que eram os diáconos naquele tempo, né, as diaconisas, iam lá e corrigiam a criança, chamava a criança lá, tinha a escolinha também e tal, e tinha pai e mãe que não gostava, e daí deu encrenca das grandes, irmão, na igreja. E aí foi se ajustando, mudando. Quer dizer, a igreja foi cedendo para não ofender as pessoas. Eu e a pastora, nós criamos nossas crianças na igreja, mas a gente nunca brigou com nenhuma irmã por chamar a atenção deles, nunca. E olha, eu vou dizer uma coisa, eram feroz. Mas eu ficava sabendo, mas eu dizia, não, tem que ser corrigido, porque a criança deve ser ensinada a se comportar, né? Então, era um tempo diferente, irmãos. Hoje, se vou fazer na risca, quando a gente fazia aquele tempo, dá problema, né? Então, aqui, irmãos, o que nós nos reunimos para fazer é adorar a Deus. Portanto, que no momento do culto não é momento de brincadeira. No momento do culto é coisa séria. Eu sei que o que eu estou dizendo para os irmãos, às vezes a gente brinca, né, irmãos? Mas é errado. O momento do culto é o momento que nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vá um de nós brincar na frente do juiz para ver o que acontece. Até o juiz de paz que faz casamento, que é uma juiz, ou um juiz que é nomeado, né? Ele tem autoridade naquela hora do casamento. Não sei se você viu um vídeo de uma noiva que vai brincar na hora do casamento lá. Aí o juiz pergunta para ela se ela recebe o noivo lá e fala o nome dele como seu legítimo esposo. Ela fala não. Ela fala e dá uma risadinha pensando que é brincadeira, né? O juiz pega, anula, fecha o livro e fala, então está encerrado. E eles ficam, não é brincadeira. Não, mas está encerrado, não pode. Não pode brincar. Então, irmãos, logicamente, irmãos, que a gente vai para o lado de que nós somos crentes, somos felizes. Mas nós precisamos realmente ter noção de que o momento que nós estamos, aonde nós estamos, nós temos que ter o comportamento como tal. Nós temos que buscar não seguir os moldes que as pessoas, a tendência que está acontecendo nas igrejas, até mesmo a tendência das igrejas, nós temos que ficar muito espertos e olhar a palavra de Deus, ter zelo pela palavra, né? Ter zelo no comportamento. Então aqui ele fala de sacrifício vivo. O sacrifício vivo é você fazer essas coisas que eu falei. Segundo aqui, um sacrifício santo. Se é santo, você veja bem, é sério. Deus não brinca com as coisas. Deus é 3 vezes santo. E as coisas santas a gente não pode brincar. E por último aqui, na continuação, um sacrifício agradável. A nossa vida deve produzir prazer ao coração de Deus. É agradável, irmãos, não é para você. Tem gente que fala, não, mas pastor, tem que ser algo agradável, né? Então, mas você está entendendo errado. Agradável a Deus, não é a você. O culto não é para nós. Tem gente que fala assim, o culto hoje não estava bom, eu não me senti bem, porque eu não gostei muito, que as palavras do pastor é só pegando no pé da gente. Eu gosto daquela palavra que passa a mão, que sabe, fala do amor de Deus, né? Mas o amor de Deus é assim, irmão. O amor de Deus, ele puxa a tua orelha, mas ele te ama. Ele puxa a nossa orelha porque ele nos ama. Nós corrigimos nossos filhos porque amamos nossos filhos. Deus nos corrige porque nos ama. E quem manda é Ele que dita as regras de como que Ele quer ser adorado. Nós temos que obedecer. O culto, ele tem que ser agradável. Nós temos que procurar agradar ao Senhor, não a nós mesmos. Mas o que a igreja fez? Então, quando eu falo a igreja, de uma maneira geral,
Hoje a igreja, ela cultua celebridades. É o culto não sei do que, é o culto para agradar não sei quem. E é centralizado no homem. Então o que aconteceu, o que está acontecendo, nós não tomar cuidado por causa de seguir os padrões do mundo, os cultos deixaram de ser cristocêntricos e passaram as celebridades ser o centro. Por exemplo, quantas pessoas vão no culto porque uma banda vai vir tocar, porque um cantor famoso vai vir cantar, porque um pregador famoso que arrasta a multidão vai estar passando pela cidade. Tem pessoas que vivem de evento em evento. Não é o caso nosso aqui, né? Mas tem pessoas que ficam, onde tem pregador, vai ter pregador de fora? Já alguém perguntou para você se vai ter pregador de fora na tua igreja? Né? Não, lá é pregador de dentro mesmo, de dentro da igreja. O que é de fora da igreja nós não queremos. É pregador de dentro. É pregador que prega a palavra cristocêntrica. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos quanto isso, né? E o que significa ser santo? Algo separado para Deus. É só para Ele. Tudo que nós estamos fazendo aqui, a nossa adoração. Hoje, né, a Cris e o Cleverson fizeram um dueto bonito aqui hoje, né? Hinos maravilhosos, que geralmente os hinos que o Juninho fala assim, viu pai, o senhor parou no templo, aqueles hinos antigos, mas aqueles hinos que eram os hinos, né, maravilhosos, e para aqueles que não conhecem, é hino novo. Ela não é, para o novo convertido, é novo para ele, né? E realmente a gente era uma forma diferente, irmãos, naquele tempo, e não desfazendo de agora, mas a gente realmente sentia a presença de Deus. E o que a gente quer realmente é isso, é que a gente venha sentir a presença de Deus, mas nem sempre, irmãos, está baseado no nosso sentimento. É isso que eu quero transmitir para vocês hoje, porque quem deve sentir é Deus, porque é Ele, é para Ele. Agora, o momento da palavra, como está acontecendo agora, é o momento que você vai ter algum sentimento. O sentimento que a palavra está pegando no teu pé, está te direcionando, está te abençoando, ou você pode ficar até bravo comigo, viu? Mas não é, eu não escolhi essa palavra para ministrar para vocês hoje. Eu busco os temas de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Todos os pregadores aqui da igreja fazem isso. Nós não escolhemos por necessidade, porque se for olhar outra coisa, eu ia pregar sobre outra coisa aqui, que necessidade é o que mais tem aqui na igreja. Mas Deus falou, Romanos 12, a forma que eu quero que vocês me adorem, a forma que Deus quer que eu e você, irmãos, adoremos o Senhor. E por isso nós estamos pregando essa palavra. E aqui então, quando fala ser santo, é algo separado. O cristão, a nossa vida pertence a Deus. Nós somos santos, fomos separados, no sentido de separação do mundo. Deus nos resgatou lá do mundo, de seguir o curso do mundo, para nós seguirmos os seus padrões, e trouxe nós para a sua presença, para que nós possamos fazer de acordo com o que Ele determinou. Então, o que nós fazemos na igreja não é a nossa vontade. Se tem alguém que gosta só de fazer a sua vontade, se for algo que você faz só para te agradar, você está no lugar errado. Credo, pastor, não está falando isso? Não, a igreja não é lugar de se fazer a tua vontade. Tem coisa que eu faço, irmãos, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E eu preciso fazer. Não é muito agradável, porque contraria a nossa natureza. Por exemplo, oração. Oração contraria a natureza humana, por isso que vem meia dúzia aqui.
Entendeu? Tudo que é espiritual, o nosso ser espiritual deseja fazer, mas o nosso ser carnal não quer fazer. Agora aí que você que decide. Se você alimentar mais o teu ser carnal, aí você vai querer agrado, você vai querer que as pessoas bajulem você vai querer receber elogios, você vai ficar magoado porque às vezes esqueceram de você. O pastor tirou eu, que estava fazendo tal coisa, agora pôs outra pessoa. O pastor parece que está querendo mudar, agora está colocando outra pessoa, agora não é mais eu. E parece que o pastor está querendo ter outros levitas na igreja, a pessoa que toque, e daí? Vai tomar meu lugar? O pastor está convidando outros para pregar, vai tomar o meu lugar? Eu vou perder o meu lugar, meu Deus do céu. Ele quer que ele levante mais líder na igreja, e daí? E eu vou ficar de lado? Olha, irmãos, pensamento de pessoas imaturas. Eu creio que aqui não tem pessoas que pensam assim, né? Mas porque se você pensar assim, irmãos, eu quero dizer para você que você é imaturo. Mas eu não tô aqui acusando você. Eu estou cobrando de mim mesmo e dos líderes. Nós não estamos discipulando. Você não foi bem consolidado. Porque a consolidação é que faz isso, irmãos. Gera um discípulo maduro. Um discípulo que aguenta ouvir a palavra, que é um momento de correção, ele aguenta chorando e agradece. Ele diz: obrigado, Senhor, pelo Senhor me puxar minha orelha. Agora, aquele que fica choramingando, irmão, é imaturo. E existem os imaturos, tem que ter paciência com eles, são criança. Mas só que não pode ficar o tempo todo criança. Se não desenvolver, uma criança que não se desenvolve, já vem os psicólogos, os psicanalistas, vem lá, até o psiquiatra, vem lá, as professoras, e começam: olha, não está desenvolvendo. O crente novo, irmãos, nós que somos os discipuladores, nós temos que olhar se o irmão fica aborrecido por pouca coisa. Não falaram meu nome lá, o pastor nem olhou para mim. Imaturidade. Mas nós somos o quê? Santos na presença de Deus. Nós temos que ter maturidade para adorar o nosso Deus. Amém, irmãos? Aqui nós vamos continuar discorrendo os versículos. Uma mente renovada. Paulo adverte: não vos conformeis com este mundo. O mundo tenta moldar nossos pensamentos, valores e comportamentos. A transformação acontece quando a palavra de Deus renova nossa mente. O que está influenciando mais a sua vida? A cultura ou a palavra de Deus? O que tem influenciado a tua vida, irmãos? A cultura ou a palavra de Deus? Para muitos, irmãos, é a cultura. A cultura tem moldado. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser estudada. A palavra de Deus tem que ser meditada. Como nós temos aqui meditado no domingo de manhã, irmãos, na escola ministerial. Porque nós temos um material ali, mas todos têm oportunidade de comentar. E nós temos aprendido um com os outros coisas maravilhosas. Deus assim tem trazido um crescimento maravilhoso para a classe. Uma classe pequena, mas abençoada. Tem vaga, se você quiser vir participar, só que é no domingo de manhã, às 9 da manhã. Das 9 às 11 da manhã. Mas é o melhor investimento que você pode investir na tua vida, para você ser produtivo. Primeiro, para você servir melhor a Deus. Segundo, para você ensinar outras pessoas. Porque você, muitas vezes, irmãos, é por falta de você ter aprendido, eu ter aprendido profundamente, eu vou ensinar aquilo que eu sei.
E quando nós aprendemos profundamente, nós ensinamos profundamente também a palavra de Deus para as pessoas. Então, essa é a pergunta. O que tem influenciado a tua vida? Se for a palavra de Deus, você só com as mensagens de domingo? Com a ministração da célula? Tem ajudado você? Amém. Você tem lido a Bíblia? Não importa se é no celular, irmãos, o importante é você ler. O importante é você estudar a Bíblia. Então, nessa noite, esta palavra é para o nosso crescimento. Eu quero aqui estar lendo um outro texto, e pelo que eu estou vendo, nós vamos encerrar, né? Porque não vai dar tempo. Romanos 12, do 3 ao 8, para nós continuarmos. 3 ao 8. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, como membros do Senhor, do corpo do Senhor, nós então fazemos parte somos um membro do corpo, e nós temos o nosso trabalho a ser feito. Deus conta com os membros do corpo, como Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então digo para vocês que tem trabalho para todos. Não fique preocupado que alguém vai tomar o teu lugar. Não vai. Só se você desistir de fazer, aí Deus levanta outro no teu lugar. Mas se você desistir, mas se você continuar dizendo: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para ser usado pelo Senhor, então o Senhor vai te usar de forma poderosa. Então, o Senhor, quando nós seguimos esse passo aqui, nós temos a transformação do nosso caráter no serviço de Deus, e nós somos humildes diante de Deus, porque a igreja, irmãos, para crescermos, nós precisamos nos humilhar. Não nos humilhar diante dos irmãos, a não ser que a gente venha ofender um irmão, ofender alguém, aí nós devemos nos humilhar para o irmão e pedir perdão. Mas aqui nós estamos falando de humilhação a Deus. Mas quando nós nos humilhamos a Deus, nós também nos sujeitamos uns aos outros. É o que o texto está dizendo aqui. Então o que acontece? A maior parte das pessoas que não tem crescimento na igreja ministerial e não cresce na vida espiritual por causa de uma coisa: orgulho. O orgulho destrói relacionamentos e impede o crescimento espiritual. Uma pessoa orgulhosa, ela nem reconhece que ela está pecando e que ela precisa se realinhar na sua caminhada. Para reconhecer, o orgulhoso não reconhece. Então, irmãos, o corpo ele tem que caminhar numa unidade. Aqui fala de unidade nos versículos que nós lemos, né? Se nós não formos unidos para caminharmos juntos, irmãos, vai dar problema. Por isso que eu tenho que ter essa humildade. Tem alguém que faz o que eu faço e faz melhor do que eu. O que eu devo fazer? Eu passo para aquela pessoa fazer, viu? Você tem mais habilidade. Eu vou trabalhar na área que eu tenho habilidade melhor. Porque você sabe a área que você tem melhor habilidade. E tem gente que ele quer escolher onde trabalhar. Não, você tem que deixar que Deus coloque você aonde, né, Ele escolheu. Porque, não se esqueçam, né,
que o que nós fazemos para Deus, a gente fazer de forma excelente. O pessoal que canta no louvor, aqui que ministra, que no instrumental, do vocal, eles vêm ensaiar. Não é só técnica, mas é preciso cantar, ter o dom para cantar. É preciso saber tocar o instrumento. Se não sabe, vai aprender. Porque para Deus nós precisamos fazer o melhor. Se alguém tem desejo de ser um pregador, treine, leia os textos bíblicos. Comece a montar mensagens lá e apresente para o pastor. Ó, pastor, eu montei uma mensagem aqui, o que o senhor acha? Você vai ter oportunidade para pregar. Entendeu? É assim que a gente vai crescendo, irmãos. Se você tem habilidade para ensinar, você vai ser o próximo professor, professora da escola ministerial, dos outros cursos que vão ter aqui na igreja, você vai ser o professor ou a professora. Seja um discipulador. Dedique-se com a tua vida e você vai ensinar pessoas. E para nós encerrar aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu quero citar aqui os ministérios que Deus tem, né, na sua igreja, para nós. O serviço com quem nós devemos fazer. Paulo cita aqui diversos dons, né? Mas eu vou falar uns aqui, para encerrar a mensagem. Deus então ele transferiu, no Antigo Testamento Deus capacitava, apoderava-se de um homem, ou de uma mulher, de uma pessoa, e aquela pessoa fazia coisas grandiosas, fazia coisas maravilhosas, como você vê na Bíblia, Sansão, Gedeão e tantos outros. Mas hoje é a igreja. Hoje Deus quer usar você na profecia. Sabia que Deus quer usar você na profecia? E o que é a grande profecia? A grande profecia é você anunciar a palavra de Deus. Se você falar para alguém da palavra de Deus, para um colega de trabalho, para um parente, você está profetizando, você está compartilhando uma profecia sobre Cristo. Certo? Mas dentro do contexto da igreja, o profeta hoje, os profetas, são aqueles que trazem norte também para a igreja. São os conselheiros, aqueles que têm discernimento das coisas que estão acontecendo. E vem, conversa com o pastor, conversa com o líder, olha, Deus tem mostrado assim, e gostaria de falar com o irmão. Nunca pule a autoridade, irmão. Nunca pule teu líder. Ah, não, mas espera aí, Deus é acima, não, é acima dele, mas Deus outorgou a ele a autoridade, você tem que falar para ele. Você vai conversar com ele, é o mesmo espírito que atua na vida do líder, atua na tua vida. E ele vai dizer, o líder espiritual vai dizer assim, meu irmão, minha irmã, que coisa tremenda que você está falando aí, é de Deus. Deus quer usar, irmãos. Tem gente que tem medo que se torne fofoca. Não, a fofoca tem as suas características, irmãos. Certo? Agora, quando as coisas é de Deus, fica ali entre as pessoas de Deus. Se alguém confiou de falar algo para você, não leve para frente. Se você levar para frente, sem autorização, você é fofoqueiro. Aí é complicado. E nós não queremos, irmãos, fofoqueiros na igreja. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se eu ficar sabendo de um fofoqueiro aqui, eu vou falar. Eu vou chamar o outro irmão, ó, você falou isso aqui para mim, agora você vai falar na frente aqui. E eu aconselho você a fazer o mesmo, viu? Porque o fofoqueiro gosta de esconder. Ele faz a fofoquinha dele, dá o tapinha lá e esconde a mão. Não foi eu. Não foi eu. E joga todo mundo na fogueira. Isso aí não é de Deus não, irmão, isso é do Satanás. Porque o homem de Deus, mulher de Deus, eu falei e está falado. Se eu precisar pedir perdão, eu peço, mas eu falei. Entendeu? Por isso que é bom você pensar bem o que você vai falar. Porque tudo está aqui, ó. Nem tudo que nós pensamos, nós falamos. Falamos por imaturidade, mas você tem que medir, você tem que ver a estrutura da pessoa que está ouvindo, se aquilo vai ser benéfico ou maléfico. Tem muita gente que não tem critério, não pensa,
a quem está ao seu redor e fala qualquer coisa que vem na boca, destrói uma pessoa. Certo, irmãos? Mas isso fica para outra hora. Então, os ministérios aqui na igreja, irmãos, tudo que nós fazemos aqui é ministério. Um copo de água que é trazido aqui, ministério. Ministério de servir. Ensino é um ministério. O ensino, se você realmente quer ensinar, primeiro você precisa buscar conhecimento. Conhecimento, estou dizendo, bíblico. Busque conhecimento bíblico. Aí você vai desenvolver o ministério de ensino. O ministério que Deus quer usar, o ministério de exortação. Exortação, irmãos, não é ficar chamando o irmão, corrigindo o irmão na frente dos outros. Isso não é exortação. Isso é expor a pessoa. Isso não é de Deus, é de Satanás. Certo? A exortação, sabe o que a palavra exortação quer dizer? Colocar nos trilhos de volta. Se um trem sair do trilho, ele vai tombar tudo e vai acontecer um acidente. É preciso colocar no trilho. E nós estamos caminhando no trilho aqui. Mas de repente nós pisamos fora do trilho. Vem alguém, pega para o nosso braço e nos puxa para o trilho. Essa é a exortação. Não é para expor a pessoa, mas é para ajudar ela. Entendeu? Tem assunto, tem coisa que não precisa falar para ninguém. Fica entre você e a pessoa. Você exorta ela de algum erro que ela está cometendo, pega na mão dela, ora com ela e diz, olha, não faça mais isso, volte para a presença de Deus, não passe para frente, se você passar também você é fofoqueiro ou fofoqueira. Aí, a verdadeira exortação é isso que Deus quer da sua igreja. Nós precisamos desempenhar esses ministérios na igreja, irmãos. Porque se não fizer também, fica perecendo alguma coisa. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem de ensinamento. Eu já estou encerrando, tá bom? E tem só mais 3 aqui, que é os ministérios, estamos encerrando. O outro ministério aqui, a contribuição. Você sabia que tem gente que tem um ministério da contribuição? É dever de todos, né? Não é por força nem por violência. Nós dizemos dever porque nós somos membros do corpo de Cristo, assim como nós temos dever de desenvolver o ministério na igreja, nós temos também o dever do ministério, oferecer a nossa vida, o nosso trabalho, aquilo que nós sabemos fazer, também colocar a mão no bolso. Mas tem gente, irmãos, que ele tem o ministério da contribuição. O maior prazer dele é contribuir. E às vezes ele não é presente na igreja, sabia? Às vezes ele não é tão presente assim na reunião da igreja, mas ele é fiel contribuinte. Certo? Então não estou dizendo para você que você deve trocar a contribuição e não estar presente. Não. Porque fazer os dois é melhor ainda, porque aí existe aquela situação. O homem ou a mulher de Deus, o homem e a mulher que Deus usa. Deus pode usar um grande empresário para abençoar nossa igreja financeiramente. Deus pode usar alguém lá do outro lado, lá de outro estado, de outro lugar, para nos abençoar, mandar uma oferta aqui, por exemplo. Tem gente que eu conheço, empresários que eu conheço, que cada mês ele manda uma oferta lá para lugar que ele nem conhece. E oferta grande. Que Deus direcione um desses para mandar para nós, né? Amém? Mas Deus usa essas pessoas. Sabe por quê? Ele tem um ministério de contribuir. E na igreja também tem aqueles que, se ele não contribuir, ele só vai ficar contente quando ele receber o salário dele, os números dele, e ele trazer a contribuição. E cada coisa que tem na igreja que é feito um apelo, ele é o primeiro a ir lá e dizer assim, viu, pode contar comigo, eu dou tanto. Ele tem prazer de fazer isso, irmão. É um ministério da contribuição. O ministério também da liderança. Tem gente que corre de liderança. Eu não quero ser líder, não. Porque daí eu vou ter que, eu vejo muita coisa, assim, eu como líder vou ter que ter um posicionamento, mas viu, está faltando líderes.
Eu vou dizer uma coisa para você: a obra de Deus, para ela ser estruturada, precisa ter uma boa liderança. E se você está falando não, que você não quer ser líder de alguma coisa que foi oferecido para você, é Deus oferecendo para você, e cada vez que é oferecido você diz não, não é para o pastor que está falando não, está falando para Deus, e Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, irmão, e não vai ser muito agradável. Porque, não vá pensar, a igreja precisa ter líderes capacitados, para que a igreja cresça e continue crescendo, tem que estar estruturada, não só com espaço. Aqui nós temos espaço para pôr o dobro, o triplo de pessoa, mas se for olhar a estrutura de liderança, nós não estamos preparados ainda. E Deus só vai mandar, irmãos, só vai gerar crescimento, multiplicação, se tiver líderes capacitados para cuidar. Não adianta Deus mandar e não ter líder para cuidar, certo? Porque nós somos uma igreja em célula. A célula é o discipulado da igreja. Nós não temos aqui o curso de batismo, mas você aprende na célula, você aprende na escola de líderes, certo? Porque todos estão inteirados aqui, um ensina o outro. E o último aqui, para encerrar agora, é os dons, né? Estou falando sobre os dons que Deus deu para a igreja. O dom da misericórdia. O dom da misericórdia, irmãos, é aquele irmão, aquela irmã que se coloca no lugar do outro como ninguém. Alguém, por exemplo, o que não tem o dom da misericórdia, logicamente tem a misericórdia, mas ele não tem o dom profundo da misericórdia. Você está entendendo? Que é os dons que Deus dá para a igreja. Tem aqueles que tem uma misericórdia. O dom da misericórdia, ele se coloca no lugar da pessoa e ele consegue ver o que a pessoa está passando, e ele vem e fala: olha, fulano está vivendo isso. Porque para aquele outro irmão que não tem esse ministério, ele tem uma visão diferente. Ele olha: aquele lá, será? Daí quando esse que tem o dom de misericórdia vem e fala: não, é que está acontecendo isso, isso e isso. Aí aquele outro vai dizer assim: puxa, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que a situação daquela irmã era nesse ponto. Eu não sabia que a situação daquele irmão é nesse ponto. Chegou a esse ponto. Ele realmente está precisando mesmo. Quem tem o dom de misericórdia desperta nos outros a ter mais misericórdia e voltar para aquela, como qualquer os outros dons que eu citei aqui, de profecia e tal, né? Os dons, cada um, irmãos, tem um ponto forte. Agora, o que nós temos que entender, que quem distribui os dons é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Não queira tomar do irmão o dom que Deus deu para ele, ou eliminar ele. Por exemplo, eu como pastor, eu faço de conta que não vejo que o irmão tem aquele dom, porque eu, tipo assim, não, tem outra pessoa que eu quero colocar ali. Irmãos, nós como pastores, eu já vi pastores que foram ordenados, irmãos, porque o pastor queria ordenar, porque era a vontade dele só, mas Deus não tinha separado. Eu vi isso acontecer. O que aconteceu, irmão? Não prosperou. Mas aquele dom que Deus deu para você, irmãos, tudo que você pôr a mão, prosperará. Vamos nos colocar em pé? Tudo que você colocar as mãos dentro dos critérios de Deus, da vontade de Deus, vai prosperar. Você recebe essa palavra? Faça com zelo. Eu não estou dizendo que você não faz com zelo, mas eu digo assim: faça, zelo mais ainda. Valorize aquilo que Deus tem dado para você, sabe? Não é ter orgulho, não, mas é você se sentir privilegiado. Olha, Deus confiou na minha mão eu fazer esse trabalho. Eu vejo irmãos que me contam: olha, eu tive o privilégio, pastor, de servir naquela igreja, de fazer isso na igreja. E você vai ver, é uma coisa simples que quase ninguém quer fazer, mas a pessoa se sentiu privilegiada.
Não queira fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer. Mas pergunte ao Senhor o que Deus chamou você para fazer. E você vai fazer de forma excelente. E você vai ter oportunidade, principalmente aqui na Betel. Porque nós aqui, irmãos, não somos centralizadores, você sabe disso, né? Nós queremos que os irmãos desenvolvam o ministério de vocês, que vocês cresçam em tudo. E eu quero orar nesse momento. E eu quero pedir para Deus que o Senhor derrame sobre a tua vida um despertar daquilo que Deus chamou você para fazer. Se você já tem zelo, que Deus te enche da unção para você ter mais zelo ainda. Se você tem falado não, diga sim. Pergunte para Deus: Senhor, é a empolgação do pastor, da pastora, ou do meu líder, ou é o Senhor que está me chamando? Faça a prova. E o Senhor vai falar no teu coração, dizer assim: é eu que estou te chamando, cabeça dura. Estou brincando, Deus não vai falar isso para você não. Mas Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, que você tem algo a mais para fazer a Deus. Você está retendo isso que você tem para fazer para Deus. E saiba que tudo que você reter, Deus vai requerer de você no atacado depois. Mas comece a renovar a tua mente. Deixe o Espírito Santo renovar a tua mente nesta noite. Começando na minha vida, na tua vida. Olhe a necessidade da igreja e não trabalhe só a necessidade da igreja, mas olhe aquilo que você foi chamado a fazer. Se você foi chamado para cantar, comece a ensaiar na tua casa, a cantar, faça o teste na tua voz. Se você tem vontade de tocar um instrumento, vai fazer aula do instrumento, porque está precisando. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós ministramos aquilo que o Senhor colocou que o Senhor pôs no nosso coração. E a palavra de hoje, Senhor, veio falar com cada um de nós, para nós prestarmos um culto com qualidade, desenvolver o nosso ministério com qualidade, porque quem nos avalia é o Senhor. Nós não podemos tirar o foco de adoração ao nosso Deus. Tudo que nós fazemos é para o nosso Deus. Tudo que nós fazemos ou deveríamos fazer é em prol do reino de Deus, porque todas as coisas ficarão aqui, mas a nossa vida em Deus vai continuar. Os ministérios cessarão aqui na terra, mas nós continuaremos com o Senhor. E nós não podemos deixar passar a oportunidade que temos de fazer a nossa parte para trabalharmos o nosso ministério que o Senhor tem nos dado, porque cada um de nós sabe o ministério que temos, e que cada um possa desenvolver o ministério de forma excelente, ser usado por Deus, sem inveja, sem orgulho, mas com humildade na presença do Senhor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós, Pai, uma unção, para que nós entendamos isso, que nós precisamos ser humildes e reconhecer que a obra do Senhor é nós que fazemos, é a igreja que tem que se fazer. O trabalho que nós fazemos é o ministério que o Senhor nos deu. E que o Senhor venha a cada dia nos capacitar, nos direcionar, para que nós possamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém?